Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e hoje a gente começa a falar sobre os defeitos do negócio jurídico. Bom, nas últimas aulas a gente falou bastante sobre o negócio jurídico. A gente falou das suas qualidades, de como ele existe, né? O plano da existência, da validade, a eficácia. A gente tratou sobre diversos aspectos. Agora, a gente vai falar sobre os defeitos do negócio jurídico em espécie. E é um assunto também de grande incidência no exame de ordem e que tem que conhecer. Aí, cabe uma ressalva. Não basta só o texto da lei. A gente vai buscar aulas que complementem esse texto da lei, porque há muita doutrina, muita jurisprudência sobre o assunto, tá? O primeiro defeito do negócio jurídico que a gente vai falar é o erro. No que consiste o erro? O erro é uma manifestação equivocada de vontade. O primeiro instituto que a gente vai falar é o erro. No que consiste o erro? O erro é uma manifestação viciada de vontade. E essa manifestação ela é viciada porque ela decorre de uma falsa percepção da realidade. Então, esse é o conceito mais importante que tem que ter sobre o erro. A pessoa ela realiza um negócio jurídico, mas este negócio jurídico ele vai ser viciado porque ela entendeu equivocadamente alguma coisa que não corresponde à realidade. Pelo artigo 138 do Código Civil, a gente vai ver que a consequência dessa espécie de erro ela é a anulabilidade, que na verdade é a consequência da maior parte desses negócios que a gente vai ver, e sobre isso cumpre fazer uma observação. Gente, quando a gente está falando de anulabilidade, a gente está falando de uma decorrência de um dos planos do negócio jurídico que a gente já tratou nas últimas aulas. E qual é ele? Pelo artigo 138, a consequência do erro é a anulabilidade por força do artigo 138. Veja, quando a gente está falando de anulabilidade, a gente está falando de uma decorrência de um dos planos do negócio jurídico que a gente já tratou nas últimas aulas. No caso, a validade. É muito importante ter isso em mente, porque a validade ela vai versar sobre a aptidão daquele negócio jurídico de produzir efeitos. Então, fica uma observação genérica que vai valer também para outros efeitos do negócio jurídico, mas que também incide no erro. Para o erro acontecer, ele tem que atingir um elemento substancial do negócio jurídico, é o que a gente chama de erro essencial. Ou seja, aquele vício na manifestação da vontade do agente que a manifestou é tão relevante que sem isso, se não houvesse essa falsa percepção da realidade, ele não teria feito o negócio jurídico. Justamente por isso é que a gente diz que o erro ele tem que ser essencial. Havia uma polêmica sobre o erro excusável, que é aquele erro grosseiro, ou seja, que uma pessoa bastante experimentada não cometeria. Havia uma dúvida porque no código passado isso era tratado, havia uma dúvida porque no código passado isso era tratado como um dos elementos passíveis de anulação do negócio jurídico. Então, antigamente, se existisse um erro grosseiro, a pessoa ela teria o negócio jurídico anulado. Contudo, em virtude do novo código e também por meio de um recurso especial que o STJ julgou e que é bastante importante ser conhecido, que é o 744311 do Mato Grosso, o erro grosseiro não inviabiliza o negócio jurídico. Então, se eventualmente houver uma questão, isso é mais passível de... Assim, tem mais cara de questão de segunda fase. Mas se eventualmente for objeto de questão na primeira fase, então você já sabe por onde começar. A gente fala agora sobre as espécies de erro no negócio jurídico. Ou seja, quando a gente fala nessas espécies, a gente está querendo dizer sobre onde o negócio jurídico vai impactar, certo? E onde ocorreu, portanto, essa falsa percepção da realidade. O primeiro é o que a gente chama de erro sobre objeto. O erro sobre objeto ele é aquele que afeta as características do próprio objeto. Ou seja, a pessoa acreditou que era uma espécie de bem que estava adquirindo, mas, na verdade, é outro. Toda vez que isso ocorrer, o negócio vai ser passível de anulação por erro na modalidade sobre o objeto.
A outra modalidade de erro é aquele que ocorre sobre a natureza do negócio jurídico, ou seja, a pessoa ela se equivoca, ela tem uma falsa percepção em relação à espécie do negócio jurídico que ela está contraindo. Nesse caso, é importante entender que há a ausência de uma qualidade essencial daquele negócio jurídico que, por não ser conhecido, por gerar essa falsa percepção da realidade, a pessoa também vai ter direito a ter o seu negócio anulado. Ademais, a gente fala também sobre o erro sobre a pessoa. Nessa espécie de erro sobre a pessoa, ela pode se dar também por duas características. A primeira é sobre a identidade e a segunda é sobre a qualidade da pessoa. Vamos lá. Quando você fala sobre a identidade, a falsa percepção é justamente sobre quem é aquela pessoa com meio da qual você contratou, você realizou aquele negócio jurídico. O exemplo mais clássico é o do matrimônio, ou seja, você queria realizar essa espécie de negócio jurídico com outra, que é o casamento, mas você foi enganado, você foi acometido por uma falsa percepção da realidade. É um exemplo esdrúxulo, mas que tem o seu sentido didático, né? Então vamos supor, a pessoa estava achando que ia casar com uma, mas no momento do casamento, por exemplo, ela descobre que estava contraindo matrimônio com o gêmeo dessa pessoa. Esse é um exemplo em que houve uma confusão, um erro, uma falsa percepção sobre a identidade. A outra vertente é a da qualidade. Então, nesse caso, a pessoa, por exemplo, ela vai acreditar que está contratando uma pessoa por suas qualidades, mas ela está incidindo numa falsa percepção. Então, por exemplo, você contrata um advogado porque acredita que ele possui determinadas características profissionais. Mas, na verdade, você descobre que houve um erro e que, na verdade, essas qualidades elas inexistem. E, por conta disso, você incidiu neste erro sobre a pessoa em razão de sua qualidade profissional. Por fim, existe o erro de direito. Esse erro ele é tratado também no Código Civil e gera bastante discussão. Basicamente, ele versa sobre uma má compreensão dos ditames contidos no ordenamento jurídico. Então, por exemplo, aquela pessoa firmou um negócio jurídico acreditando que ele estava completamente adequado com as leis. Contudo, acaba, por essa falsa percepção da realidade, se verificando que a pessoa realmente ela contratou por meio de um negócio jurídico ilícito. Nesse caso, ocorrerá um erro de direito, que é uma dessas espécies de erro e que geram a anulabilidade do negócio jurídico. Por fim, cabe fazer 3 últimas observações. O primeiro é do artigo 142, vamos a ele. O erro de indicação da pessoa ou da coisa que se referir à declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então veja que o ordenamento ele sempre vai primar pela continuidade daquele negócio jurídico. Você anular um negócio jurídico é uma coisa que não é desejada pelo sistema. E todas as vezes que for possível salvar o negócio, o ordenamento vai acoplar essa versão. Então veja que pela previsão aqui do artigo 142, se você indicou erroneamente a pessoa, mas este erro for passível de convalidação, ou seja, você identificar a pessoa que você inicialmente desejou indicar para esse negócio jurídico, então, ou da coisa, né? Não é sobre a pessoa, é a pessoa ou a coisa. Então esse negócio jurídico ele não vai sofrer a consequência da anulabilidade. O próximo é o 143, vamos a ele. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então veja, se você cometeu um mero erro de cálculo, mas que não viciou o negócio jurídico como um todo, o artigo 143 vai dizer que é possível que você apenas retifique o cálculo e com isso o negócio jurídico subsista. Veja que, mais uma vez, é isso que tem que ter em mente. Só que, mais uma vez, o ordenamento jurídico vai primar por manter ao máximo possível aquele negócio existente e válido. O que é a validade? A aptidão para produzir efeitos no mundo jurídico para que ele entre no plano de sua eficácia. Isso é uma coisa que, por sua relevância, por seu contexto social, o ordenamento sempre vai primar. Então, erros que forem passíveis de correção sem que isso importe em prejuízo daquele que foi vítima,
será evidentemente convalidado. Pelo artigo 144, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então veja, se você indicou a pessoa, mas outra pessoa, né, você indicou uma pessoa erroneamente, mas se essa pessoa puder realizar a mesma coisa que você pretendia, então pode ocorrer essa substituição. Veja que isso, por exemplo, não vale quando você assume obrigação personalíssima do tipo, vamos supor, você contrata um arquiteto de renome, em razão deste renome, para que ele realize uma decoração na sua casa, por exemplo. Essa pessoa, se depois você descobre que na verdade é um arquiteto que usa o mesmo nome, mas que é outra pessoa, e isso fez você incorrer em erro, então essa convalidação do artigo 144 não será possível. Na próxima aula a gente fala de mais um defeito do negócio jurídico, que é o dolo, e mais uma vez a gente pede aqui a colaboração de vocês na divulgação do nosso material. Muito obrigado e até lá!